Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula eu vou falar um pouquinho, nessa aula nós vamos realizar uma revisão de todo o conteúdo já trabalhado, tá? Que são os sentidos. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse conteúdo. Em seguida, vocês vão realizar os exercícios. Antes eu vou explicar cada exercício e aí vocês realizarão. E na próxima aula, nós faremos a correção dos exercícios, tá bom? A próxima aula será pelo Zoom. Então, o que nós aprendemos, pessoal? O que nós aprendemos nessa unidade do segundo bimestre? Nós aprendemos que nós conseguimos perceber o mundo através dos 5 sentidos, tá? E esses 5 sentidos são o tato, a visão, a audição, o olfato e a gustação, tá? São os sentidos que usamos para perceber o mundo. Então, o tato, pessoal. O tato, ele é responsável por sentir as sensações do quente, do frio, do macio, do áspero, sentir dor, tá? É pelo tato que eu tenho essas sensações. E qual é a estrutura do corpo responsável pelo tato? É a pele, pessoal. A pele é a estrutura do corpo responsável pelo tato. E a pele, ela recobre todo o meu corpo. Então, por todas as partes do meu corpo, eu consigo ter essas sensações do quente, do frio, do áspero, do liso, tá? Temos também a visão, tá? É pela visão que eu consigo perceber as cores, o formato dos objetos, tudo que está ao meu redor. E a estrutura do corpo responsável pela visão são os olhos, tá? Então, os olhos são estruturas do corpo que captam a visão, ok? Temos também o olfato. É pelo olfato que eu sinto o cheiro do perfume, do fedor, o cheiro que me alerta do perigo, como o cheiro da queimada, né? Do azedo, o cheiro do estragado, né? Então, através do cheiro eu consigo me livrar de alguns perigos, tá? E a estrutura do corpo responsável pelo cheiro, tá? Pelo olfato, a estrutura do corpo responsável pelo olfato é o nariz, tá? Então, olha só, o nariz é a estrutura do corpo responsável por captar cheiros. Ele está relacionado ao olfato, tá? E temos aqui também as orelhas. As orelhas, elas captam os sons. Então, pelas orelhas eu consigo ouvir o som de uma música, o grito, ou aquele som suave, baixinho, né? Então, aquele som agudo, aquele som grave. Então, pelas orelhas, tá? E qual que é o sentido? A audição, tá? Então, a audição é o sentido e a estrutura do corpo responsável por esse sentido são as orelhas. Então, ó, as orelhas captam os sons, elas estão relacionadas à audição. Temos também a gustação, tá? A gustação, ela me permite sentir o gosto daquilo que eu estou comendo,
tá? Então, pela gustação, eu consigo sentir o azedo, o amargo, o doce, o salgado. E a estrutura do corpo responsável por captar o gosto é a língua, tá? Então, olha só, a língua, a estrutura do corpo responsável por captar gostos, está relacionada à gustação. Então, esses são os 5 sentidos que nós aprendemos e através desses 5 sentidos eu consigo perceber o mundo, tá? E lembrando que eu não uso só um sentido por vez, eu consigo usar mais de um sentido por vez. Por exemplo, agora, vocês estão utilizando a visão e a audição para prestar atenção na aula, não é verdade? Então, nós conseguimos usar mais de um sentido para utilizar alguma tarefa ou perceber o que está acontecendo. Aqui eu tenho um pequeno vídeo, ó, presta atenção. Quais sentidos estou usando? Olá, você sabe qual dos 5 sentidos estou usando aqui? Qual, pessoal? Qual sentido ela está usando? Olá, você sabe qual dos 5 sentidos estou usando aqui? Qual sentido ele está usando para realizar essa tarefa? Ou quais? Olá, você sabe qual dos 5 sentidos estou usando aqui? Qual dos 5 sentidos ele está utilizando, pessoal, para realizar essa tarefa? Olá, você sabe qual dos 5 sentidos estou usando aqui? Qual dos 5 sentidos ela está utilizando, pessoal? E você? Quais sentidos está usando para saber as respostas? Quais sentidos vocês utilizaram para descobrir as respostas dessa atividade, tá? Então pensem, tá? Que eu vou depois na próxima aula eu vou perguntar para vocês, tá? Aqui, o que é para fazer nos exercícios? Encontre no diagrama a seguir as estruturas do corpo relacionadas a cada um dos sentidos. Então, pessoal, é para vocês encontrarem aqui as estruturas e não os sentidos. Então, vocês vão pensar nos sentidos e vão perguntar qual que é a estrutura do corpo responsável por esse sentido. E vai procurar aqui a estrutura do corpo, tá bom? Aqui, seleciona as imagens das situações em que os sentidos alertam sobre o perigo. Então aqui tem algumas imagens e elas estão demonstrando como que o sentido como os sentidos estão alertando do perigo. Então vocês vão circular essas imagens em que o sentido está alertando a criança ou as crianças do perigo, tá? Em seguida, vocês vão assinalar aqui, ó, quais sentidos são usados na situação em que você circulou na atividade anterior. Então, para alertar do perigo, quais sentidos foram utilizados? A audição, o tato, o olfato, a visão ou a gustação, pessoal? Quais foram os sentidos, tá? Próximo, aqui. Observe essa pintura e responda as questões. Então, observe essa cena aqui, ó. Onde eles estão? O que está acontecendo? O que te chama a atenção nessa imagem? Então, prestem atenção aos detalhes, tá? Prestem atenção em todos os detalhes. Esses detalhes serão muito importantes para vocês conseguirem responder as questões, tá? Então, assim que vocês terminarem de observar toda essa imagem aqui, esse cenário, vocês vão responder o seguinte: como as pessoas representadas na pintura podem perceber esse ambiente? Como é que essas pessoas aqui, ó, estão percebendo esse ambiente onde elas estão?
que sensações elas podem sentir nesse ambiente. Então, prestem atenção nos detalhes.